Muito bom dia, Fiote, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, com saúde e, graças a Deus, vamos fazer mais um dia de aprofundamento aqui no processo de literatura para PMMG. Nós estamos trabalhando com a banca CRS, que cobrou, né, no certame 2023-2024 as obras modernistas, né, tanto do Graciliano Ramos
quanto do Guimarães Rosa, nós estamos falando de vidas secas e campo geral. Eu trouxe aqui uma sequência de questões, acredito ser de vidas secas, para que a gente consiga trabalhar com algum elemento e aproximar você um pouquinho dessa literatura aí, tá? Então, basicamente, as questões literárias, elas são mais extensas, elas contêm o quê? Elas contêm essa parte, né? Fragmentos textuais. Entretanto, é possível resolver questões sem que haja a leitura, né, de todo o termo, sem que haja esse cansaço, tá? Então, as 5 questões de literatura talvez corresponda aí 10 questões de português, devido aí ao texto, aos fragmentos textuais, à complexidade, né? Quando nós falamos aqui de livros e nós temos, por exemplo, Campo Geral, que tem uma linguagem bem rude. Que café ou água, né? Ô, Nego, tá com um delay bem forte aqui, não tá? Que tá com... Olha aí. Não tá sinalizando, então eu vou colocar aqui. Só fazendo um ajuste aqui, técnico, tá bom, gente? Veja bem, ainda mais Campo Geral, que tem uma linguagem muito acirrada, muito robusta, muito rude, né? Esse tipo de vocabulário faz com que o candidato fique pensando, debruce ali em cima de palavras que ele não sabe o significado. Então, essa leitura, ela tem de ser uma leitura mais exaustiva. Então, nas questões de literatura, qualquer tempo que você possa ganhar, economizar energia, isso vai ser fundamental para o seu processo de resolução, tá bom? Então, o que acontece aqui, colocar aqui na modo apresentação, Lucas? Não. Oi. Então, o que acontece aqui é saber fazer esse tipo de prova. As questões que eu vou corrigir com você, eu vou mostrar que, assim como da língua portuguesa, é possível, claro, eu estou contando que você já leu pelo menos o resumo das obras, né? Então, chegar no dia da prova é primordial que você tenha feito questões, por isso eu as trouxe, que você tenha passado pelo resumo e pela íntegra também, né? Ler a obra como um todo é fundamental, é importante, tá? Por que essa obra ela pode ser lida na íntegra, sim? Porque no seu dia a dia, né? No seu dia a dia, às vezes tu perde o sono, em vez de ficar lá no celular, pegue o livro, leia algumas páginas, geralmente vem. Você não vai conseguir escrever, né? Conseguiu? Geralmente vem e vem aquele sonão, né? Então o que acontece aqui é trabalhar como resolver essas provas de literatura. É muito subjetivo, é muito interpretativa, né? Então não tem aquela resolução de regra, né? O que afasta a literatura, o que aproxima a língua portuguesa? Que no português, se eu decorar algumas regras, eu vou saber resolver questões. Na literatura não tem essa questão de regra, tem questão de assimilação de características, né? Então, qual que é o processo, né, que eu posso colocar para você? Entender o momento literário que a obra foi escrita. No caso aqui, você precisa estudar apenas um momento, uma escola literária, a saber, o modernismo. Conhecer o contexto histórico e conhecer o autor. Isto é fundamental para você entender a obra, tá? E na narrativa em si, você vai ver características do autor. Está na tela aqui, na primeira questão, nós vamos tentar fazer, aplicando aqui a base que eu já comentei com você. Essa situação na número 1 aqui, olha. Isso aqui é um fragmento, tá muito forte o delay, mas eu vou te pedir paciência, tá? Veja bem, é um fragmento textual,
Claro, e nós estamos falando aqui da obra cobrada também na CRS, que é Vidas Secas, tá? E é o nosso escritor modernista Graciliano Ramos. O que acontece com Vidas Secas aí? Eu vou pegar aqui, de cara, o enunciado da questão, tá? Então, quando eu pego aqui enunciado, eu já trago pelo início de falar assim, olha, considere as seguintes afirmações sobre o romance Vidas Secas. Perfeito? Já no item 1, eu vou trazer uma leitura, isso antes de ler o fragmento. Porque talvez, e esse tipo de questão, ela é essencial, ela é muito boa, porque dá para fazer por eliminação. Veja bem, o item 1 que eu tenho que julgar é: o livro apresenta um retrato brutal da dura existência do sertão nordestino, em que bichos e homens são iguais na tentativa de sobreviver às agruras da seca. Veja bem, essa assertiva de número 1, não é? Ela é o quê? Ela é certa se Vidas Secas, do Graciliano Ramos, nós sabemos que o Graciliano é um escritor modernista que retratou na obra Vidas Secas um herói sertanejo. E ele nos coloca no sertão nordestino e já traz essa narrativa, esse enredo, esta apresentação do local em que a narrativa ela acontece, e ele evidencia o quê? Uma família de retirantes fugindo exatamente da seca. Isto aqui é qualquer tipo de informação sobre Vidas Secas, nós sabemos o teor da obra. Sem ler o fragmento, vamos desafiar aqui em entender o seguinte: o livro apresenta um retrato brutal da dura existência no sertão nordestino. Até aqui está tudo correto. Em que bichos e homens são igualados na tentativa de sobreviver às agruras da seca. Quando nós falamos aqui, quando a questão fala em que bichos e homens, claro, nós estamos falando aqui até pela citação da cachorra chamada baleia, né? Então, essa assertiva aqui, este item, ele está correto, ele está certo. Se o item 1 está correto, eu tenho que eliminar a letra B e a letra C. As únicas que apresentam a alternativa do item 1 é a A e a D. Nessa expectativa, eu tenho que trabalhar agora somente com a número 2. Tá? Veja bem, ela que vai definir. Então vamos lá. Fabiano questiona a própria humanidade para concluir com sabedoria de um homem letrado, que é um bicho. Veja bem, quando aqui o item 2 fala sobre Fabiano, nós estamos falando sobre esse sertanejo. Veja bem, lá no início da assertiva fala: Fabiano, você é um homem, exclamou em alta voz. E pensando bem, ele não era um homem. Era apenas um cabra. Quando fala assim, ó, era apenas um cabra. Essa informação ela vai ser importante porque no item 2 vai falar que Fabiano questiona a própria humanidade para concluir com sabedoria de um homem letrado. Veja se esta característica corresponde
de fato a Fabiano, um homem letrado? Não, nós sabemos que Fabiano era um homem matuto, um sertanejo que mal sabia lidar com as palavras, que ele não tinha uma boa expressão, ele era bem rústico, bem ignorante das letras, né? Então não tem nada a ver sobre um homem letrado. Então a alternativa 2 está o quê? Totalmente equivocada. O item 2 está errado. Se o item 2 está errado, só nos resta o quê? Aqui está errado. Só nos resta ter por gabarito a letra A. Aqui sim, olha. Letra A, porque a única... o único item que se tem, de fato, aquilo que corresponde à obra. Né? O item 3 fala assim: a hostilidade da natureza e a opressão do sistema rural arcaico parecem eliminar do vaqueiro e de sua família vários traços de humanidade, impelindo-a principalmente Fabiana a se tornar uma facínora. Isso aqui não pode ser assertivo, né? A hostilidade da natureza e a opressão do sistema rural arcaico parecem eliminar do vaqueiro e de sua família vários traços de humanidade. O erro dessa sentença está aqui, olha. Então, veja bem, nós temos por gabarito a letra A e é uma boa questão, tá? Na literatura, uma boa questão. A número 2 vai tratar assim, olha, Vidas Secas, obra de Graciliano Ramos, apresenta um ambiente caracterizado por um quadro de penúria. Penúria, pena. O próprio radical já vai sinalizando aqui uma situação. Bom dia, Ítalo, beleza? Bom dia, Luma. Vai sinalizando uma situação de pena, uma conotação totalmente rude, negativa. Então, veja bem, apresenta um ambiente caracterizado por um quadro de penúria e de miséria, em que perambulam personagens frágeis, vencidas pelo meio e sem forças comunicativas de linguagem bem articulada. Indique das alternativas abaixo aquela que destoa. Quando nós falamos que destoa, é que afasta. Destoar, afastar da caracterização do referido quadro. Então, nós estamos procurando aqui a alternativa que não representa o cenário de Vidas Secas. Veja bem que o vocábulo ali solicitado no enunciado é a alternativa que destoa da ideia da obra Vidas Secas, ou seja, uma alternativa que não corresponde com a realidade da obra Vidas Secas. Esta alternativa que estamos procurando. Primeira alternativa, que é a letra A. Veja bem. A vegetação inimiga onde se encontram juazeiros, mandacarus, xique-xiques, catingueiras, bom dia, Ramon, e muito espinho. Vamos lá. Vegetação inimiga, juazeiros, mandacarus, xique-xiques, catingueiras e muito espinho? Isso destoa da obra Vidas Secas? Não. Nós estamos procurando aquela que não faz parte. Destoa. O que seria o destoar aqui, olha? Que não representa a obra. Não representa a obra. Bom dia, Kennedy. Bom dia, Thais Santos. Então, veja bem. A letra A, ela não destoa, ela é coerente à obra. Agora veja, vamos para a letra B, fala assim, olha, abundância de água, vegetação sempre verdejante como as dos juazeiros, céu repleto de estrelas,
aves de diferentes plumagens e plantas generosas como as sucupiras e as imburanas. Isto aqui faz parte do quadro Vidas Secas, abundância de água, gente. Se a família de retirantes estavam fugindo da seca, a peregrinação dessa família se deu principalmente por causa da seca. A letra B diz que faz parte do cenário, faz parte da caracterização da obra, abundância de água, vegetação sempre verdejante. A letra B destoa totalmente, repare a letra B, destoa totalmente das características narradas pelo Graciliano Ramos. Letra C, vamos reparar se a letra C destoa. A natureza inóspita da Caatinga, com montes baixos, planícies torradas, cascalhos e rios secos, areia fofa e lama seca e rachada. Esse é o próprio cenário de Vidas Secas. Lendo a letra C, você pode fechar os olhos e já imaginar a família do Fabiano neste cenário. Então, a letra C não destoa, né, do teor da obra. Cores do horror, na letra D. Como as do céu, recorrentemente de azul terrível. Quando fala de um azul terrível no céu, está falando que não que o céu está bonito, é em um lugar de seca. Se o azul terrível é porque não há presença de nuvens. E se não há presença de nuvens, nós não temos ali uma questão de chuva. Nós não temos uma questão de água, tá bom? Então, a letra D também destoa. Nosso gabarito aqui, portanto, é a letra B. Agora entramos na número 3, e na número 3 também é aquele estilo de questão bom, né? Um bom estilo de questão. Por quê? Nós vamos ler as alternativas e já respondendo por eliminação, tá? Então veja bem, em relação a Vidas Secas de Graciliano Ramos, analise as afirmativas a seguir. A número 1, que nós vamos trabalhar por eliminação aqui, na número 1, nós temos o seguinte: trata-se de uma narrativa cíclica, cujo início e o final, agora veja bem, o início e o final, não representam nada em comum. Isso já está me chamando a atenção. O que está me chamando a atenção aqui é aquela questão de nada. Essas palavras já me causam estranheza. Nada em comum, exclusivamente, jamais, tão só. Essas palavras, elas já me causam alguma curiosidade para entender que ali há um certo tipo de erro, tá? Então veja, trata-se de uma narrativa cíclica, cujo início e o final não representam nada em comum, pois houve, no decorrer do relato, a morte de Baleia e do papagaio, membros da família de Fabiano, sacrificados para salvar os demais. O papagaio, sim, ele morre no início da obra para que a família não morra de fome, tá? Agora, dizer que o final e o início não representam nada em comum, esta informação ela é incorreta. Concurseiro insistente, bom dia. Então veja bem, se a 1 está incorreta, eu tenho que eliminar a letra A, tenho que eliminar a letra D. Nós estamos aqui entre B e C. Entretanto, o que nós reparamos aqui? A única diferença entre a letra B e a letra C é a presença da quinta alternativa. Então, desta forma, o que nós temos que fazer aqui para resolver essa questão de uma forma rápida, de uma forma
otimizada e não cansativa. O que nós devemos pontuar aqui é a leitura do item 5. Porque na letra B tem o item 2. Na C também tem o item 2. Na B tem o item 3. Na C tem o item 3. Na B tem o item 4. E na C tem o item 4. A única que não tem é a 5. Então, eu tenho que julgar a 5 como verdadeira ou falsa para definir qual que é a minha letra, tá? Então, veja bem. A história da família de Fabiano é construída utilizando-se de uma linguagem seca. Ponto. Aqui já tem um ponto positivo. Uma linguagem seca. Objetiva e direta, sem enrolação. Nela, as ações são colocadas sinteticamente tal como: desceu, copiar, atravessou o pátio, avizinhou-se da ladeira pensando na cachorra-baleia. Linguagem seca, objetiva e direta, sem intermeios narrativos, sem aquelas ligações delongadas da narrativa. E você que leu a obra sabe muito bem que o Graciliano Ramos ele vai explorar muito bem isso, Ramon. Então nós vamos da letra C, que é o nosso gabarito aqui. Possivelmente nós passaremos aqui por alternativas similares às que cairão na prova no que diz respeito aí à obra Vidas Secas do Graciliano Ramos, escritor modernista, tá? Então vamos lá. A número 4, ela vai trazer para a gente uma situação, ela vai trazer para a gente uma base assim, olha. Com base na leitura de Vidas Secas de Graciliano Ramos, é incorreto. Quando eu coloco que é incorreto, veja bem, eu faço um atalho aqui. Qual que é o atalho que eu deixo bem marcante para o meu cérebro não errar e não se confundir? Incorreta quer dizer que eu preciso marcar a opção que está errada. Marque a errada. Deixe este lembrete para o seu cérebro no processo de leitura das alternativas não serem enganados, tá? Então a letra A fala que, claro, eu estou procurando a alternativa incorreta. A letra A fala que a obra Vidas Secas tem uma dimensão psicológica importante. Olha só. Dimensão psicológica importante, embora retrate com vigor a realidade exterior. Então, se você conhece bem o Fabiano, você vai perceber que o Fabiano ele tem uma demanda psicológica muito grande, confusões mentais, pensamentos, angústias mentais grandiosas. Mas o Graciliano Ramos também ele vai narrar muito bem a realidade exterior. Ele vai deixar claro o cenário, né? Quando nós colocamos aqui, estamos falando sobre o cenário da obra. E ele vai investir muito nessa questão do cenário da obra. Então, a alternativa A, ela está correta. Mas qual é o lembrete que eu deixei para o meu cérebro que eu preciso marcar a alternativa que está errada, que está equivocada? O que diz na letra A é totalmente correto, é totalmente assertivo. Então, na letra B fala o quê? Que a obra Vidas Secas tem uma linguagem rude e seca. Isso nós já vimos muito bem. Refletindo assim o universo das personagens retratadas. A letra B está dizendo para a gente que esta linguagem rude e seca, ela representa o lugar que essas personagens viveram, que essas personagens vivem, que essas personagens estão. Quer dizer que eles têm uma linguagem rude e seca em relação ao meio que eles vivem. Esta informação pode estar errada? Não. O Fabiano tem aquela linguagem grosseira, ignorante, mas onde este homem está?
ele é, neste caso, segundo Graciliano, um fruto do meio. Como o meio que ele vive é seco, é rude, isso reflete na linguagem desta família. Esta alternativa é totalmente aceitável como certa. A letra C fala que a obra Vidas Secas representa um mundo em que as forças sociais são secundárias. Forças sociais são secundárias? Isso está começando a me chamar a atenção, tá? Você coloca, Lucas, para mim o retorno, por gentileza, nego? As forças sociais são secundárias. Não determinando... Opa, peraí. Não determinando... Vamos reparar nessa informação de não determinando o destino das personagens. Forças... Quando a gente fala sobre forças sociais que não determinam, como não determinam? Nós estamos falando aqui do patrão do Fabiano, é uma força secundária. A seca é uma força secundária. E elas não determinam o destino das personagens? Claro que determinam. Então, isto aqui, ó, não determinam, deixa essa alternativa incorreta. O que eu coloquei lá no enunciado? Incorreto. É incorreto afirmar. Eu já coloquei aquela colinha ali para o meu cérebro. Qual que é a colinha? Marcar a errada. E a alternativa que está errada aqui é a letra C. Mas por que a letra C está equivocada? Porque, sim, determina. As forças sociais secundárias determinam, sim, o destino das personagens. Vamos dar um exemplo? O soldado amarelo, por exemplo, quando prende o Fabiano, quando chama os outros soldados, prende o Fabiano fica na prisão. Isso é uma força social e determina, sim, o destino dessas personagens. Tá? Vamos lá. A número 5, ela é uma questão básica e boa. Por quê? Aqui, lendo primeiro o enunciado, fala assim: uma das características de estilo de Vidas Secas, e isto aqui é primordial para você que vai fazer a prova da PMMG. Entender as características, eu disse isso no início da aula, que para você mandar super bem nas questões de literatura, é primordial que você entenda a cabeça de quem escreveu aquela obra. A saber aqui, nas questões que estamos corrigindo, do Graciliano Ramos, e entender quais são as características mais marcantes que este autor deixa nas suas obras. Quais são as características que ele não abre mão. Esta obra tem qual característica? Então, quando eu vou fazer o caminho novamente, você entende o momento literário que é o modernismo, o contexto social que o modernismo aconteceu, entende quem foi o Graciliano Ramos, quem foi este cara, e a obra dele. Está tudo interligado. Se você só ler a obra, olha a questão que estamos corrigindo neste momento. Está solicitando característica. E característica não vem registrada na obra, não vem destacada. Olha uma característica do Graciliano Ramos aqui. Olha uma característica do modernismo aqui. Isto é um conhecimento prévio. Perfeito? Por isso que eu investi muito no curso de literatura aqui do Monster Concursos. Nesses elementos externos à obra que eu julgo como primordiais para o processo de resolução de questões. Uma das características do estilo de Vidas Secas é o discurso indireto livre. Quando nós falamos de discurso, nós estamos falando da relação entre
narrador e personagem. Ora, veja bem, nós temos 3 tipos de discursos. Discurso direto. Qual que é a marca do discurso direto? Quando o narrador vem relatando a história, em determinado momento ele abre 2 pontos, travessão, e logo depois disso ele entrega diretamente a fala de uma personagem. Ou seja, ele narra até determinado ponto, afasta e deixa a personagem falar diretamente com o leitor. O leitor tem acesso diretamente ao discurso da personagem. E esse discurso, a fala da personagem, será sinalizado através do travessão ou sinalizado por aspas. Disso você pode concluir o seguinte, que quando eu tenho um discurso direto, fiote, ou eu tenho 2 pontos após a fala do narrador, travessão na linha de baixo, ou eu terei aspas na fala da personagem. Travessão, 2 pontos e aspas são pontuações que marcam o discurso direto. Isso quer dizer que o narrador contou até certo ponto, afastou por um momento e deixou a própria personagem falar. Agora, tem narrador que ele não deixa a personagem falar diretamente com você, leitor. Ele vai assumir a fala da personagem. Um exemplo básico, quando nós falamos assim, olha, o presidente disse que os brasileiros comerão picanha. Veja bem, eu estou contando sobre alguém. Quando eu falo, o presidente disse, 2 pontos, travessão, os brasileiros comerão picanha. Isso é um discurso direto, porque eu narrei até certo ponto e deixei a fala da personagem aparecer. Agora, quando eu assumo a fala dessa personagem, o presidente disse que os brasileiros comerão picanha. A fala do presidente está aqui, mas não é o presidente que está falando, é o narrador que fala por ele. Isso é discurso indireto. Agora, nós estamos aqui procurando um discurso indireto livre. Quer dizer o seguinte, no discurso indireto livre, a relação entre narrador e personagem é que o narrador vai misturar a fala dele e a fala da personagem. E fica um pouco mais complexo de você saber quem está falando. Acompanhe comigo na narrativa, por gentileza. Sinhá Vitória falou assim, mas Fabiano resmungou, franziu a testa, achando a frase extravagante. Aves matarem bois e cabras. Que lembrança! Olhou a mulher, desconfiado, julgou que ela estivesse transvariando. Veja bem, reparem aqui. Reparem aqui. Sinhá Vitória falou assim. Quem está falando isso aqui? Isso aqui é o narrador. Mas Fabiano resmungou. Fabiano resmungou. Quem está contando isso aqui? O narrador. Franziu a testa. Quem está contando que ele franziu a testa? O narrador. Achando a frase extravagante. Ainda é o narrador. Teve um ponto. Aqui eu não tenho 2 pontos, aqui eu não tenho sinal nenhum de discurso direto. Mas tem assim, ó. Aves matarem bois e cabras? Que lembrança! Tá vendo esse ponto de exclamação? Será que é o narrador que está exclamando? Não. Isto aqui. Matarem bois e cabras. Que lembrança! É a fala do narrador Fabiano. Então, nós temos um discurso indireto, livre, em que o narrador incorpora à sua narração uma frase, uma expressão da personagem. Agora, veja bem,
Uma das características do estilo Vidas Secas é o uso do discurso indireto livre, que ocorre no trecho. Sim, a moça falou assim. Isto aqui é fala de quem? Nós já vimos aqui, do narrador. Fabiano resmungou. Isso é fala de quem? Do Fabiano ou do narrador? Do narrador. Franziu a testa. Quem está falando isso aqui? O narrador. Que lembrança! Quem exclamou isso aqui? Quem exclamou isso aqui foi a personagem. Então, a letra D é o nosso gabarito, porque é a marca do discurso indireto livre. Bacana, fiote? Veja bem, eu trouxe com você 5 questões comentadas e detalhadas sobre a obra Vidas Secas, do Graciliano Ramos. São questões importantíssimas que eu acredito que a CRS possa elaborar questões similares a essas que eu acabei de corrigir com você aqui. Outra coisa que eu espero é que você tenha aproveitado o seu tempo aqui comigo e que algo bom da literatura tenha ocorrido e relembrado nas suas leituras que você já tem feito. Bacana? Conte conosco e continue no canal que mais aprova em todo o Brasil. Porque você sabe, fiote, que aqui é Monster, é tudo nosso, nada deles. Fui.